Esse vídeo deve ser o maior que eu gravei até agora, mas vamos lá. Oi, eu sou a Bia e boas-vindas ao meu canal. Aqui você encontrará conversas entre livros e velas, que são duas coisas que eu amo, como você pode ver ali atrás. E neste vídeo falarei sobre as minhas leituras de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho, que foram 25 no total, entre livros e contos, porque minha saúde não colaborou muito em uns meses e eu precisei dar uma desacelerada. Antes de tudo, eu preciso te dizer que eu li 25 obras entre livros e contos de acordo com o que meu tempo, meu trabalho, minha saúde e ressacas literárias permitiram. Você pode ter lido mais, menos, pode não ter lido absolutamente nada e não tem problema nenhum. O importante é que você tenha algum interesse pela leitura, senão não teria clicado nesse vídeo, e eu espero que você goste das minhas opiniões sobre o que eu li até junho. Sinta-se livre para comentar se você já leu alguma dessas obras, se concorda comigo, se discorda de algo, se leu outra obra, se leu algo diferente e quer falar sobre. Eu gosto muito de responder os comentários de vocês, só peço que mantenham o respeito. O fato de alguém ter um gosto diferente do seu não é um crime nem o fim do mundo. Teve livro que eu favoritei e entrou para a lista dos meus preferidos da vida, teve continuação que superou as expectativas, mas também teve livro que eu terminei de ler pensando que uma conversa resolveria tudo e outros que eu simplesmente não gostei, mas li até o final para expandir o meu repertório e também porque eu fico agoniada de abandonar a leitura. Sim, é um problema, eu preciso aprender a desistir de leituras que não fazem sentido para mim e é algo que eu estou trabalhando. Então hoje eu vou te contar em ordem cronológica tudo que eu li até junho, dizendo o que eu achei de cada leitura. Como vocês sabem, eu amo acender velas quando eu falo de livros, e hoje eu decidi acender essa belezinha lá da Aurora Essences, que é uma vela inspirada na quarta temporada de Bridgerton. O amor não usa máscaras, e ela tem aroma de orquídea negra que eu acho maravilhoso para ler e também para falar de livros. Essa vela é perfeita para quem tem dó de acender velas porque fica com medo de estragar a decoração, e como você pode ver aqui, ela não tem enfeites porque eu removi, eles são removíveis. A vela veio desse jeito aqui, eu removo, acendo, espero secar e coloco novamente. Mas como nossa conversa vai ser bem extensa, eu decidi já passar para essa parte aqui para não enrolar. Eu sou apaixonada pelas velas da Aurora Essences, você pode ver ali no meu cenário atrás que eu tenho várias, eu coleciono e eu consegui um cupom de desconto para vocês. Esse aqui é o cupom e você ganha 10% de desconto no site utilizando ele em compras acima de R$ 40. Eu posicionei o celular de um jeito que você consegue ver a queima da vela e eu espero que eu consiga fazer a mesma coisa nos próximos vídeos, porque eu acho que deixa um clima bem agradável. E já aproveita para curtir esse vídeo, para se inscrever no canal e para clicar no sininho para não perder os próximos vídeos. Agora vamos começar por janeiro. Minha primeira leitura do ano foi Sócios no Crime, no caso Partners in Crime, porque eu li em inglês, da Agatha Christie, e eu não podia ficar mais feliz. Esse livro faz parte da saga de Tom e Tupence, que é um casal de investigadores que eu amo acompanhar. Diferentemente do primeiro livro da série, aqui cada capítulo traz um caso diferente, o que deixa a leitura bem dinâmica. E eu gostei desse formato, porque você consegue terminar um mistério, um caso, e já começar outro, sem precisar levar muito tempo para a história deslanchar. Ano passado eu li o primeiro livro. Eu comecei, achei meio lento, parei por um tempo e depois retomei a leitura. E eu sinto que isso se deve ao fato de que hoje em dia tudo é muito instantâneo, muito rápido, os livros são introduzidos rapidamente, já começa com ação, e essa série não é assim. Os dois personagens principais levavam uma vida, esbarraram com a vida investigativa e depois começaram a tentar entender o que estava acontecendo, então tem toda uma contextualização, mas vale muito a pena. Apesar de o livro ter um estilo diferente do primeiro, a Agatha Christie continua fazendo o que ela faz de melhor, né, que é esconder o culpado bem na nossa frente. Na maioria das histórias eu tinha teorias sobre quem era realmente o culpado, e aí eu abandonava essa teoria, escolhia outra, e só nas últimas 3 páginas eu descobria que em algum momento eu estava certa. Foi uma leitura relativamente leve, agora eu posso dizer que a Agatha Christie é minha autora conforto, que conforto esquisito. E eu senti que foi uma leitura divertida para começar o ano, então eu avaliei Sócios no Crime, Partners in Crime com 4 estrelas. Infelizmente, essa foi minha única leitura de janeiro, porque eu tive muitas crises de dor e não conseguia fazer nada, inclusive hoje. Em fevereiro, eu saí da leitura policial e fui para um universo completamente diferente. Eu li Asas Reluzentes, que mostra muito mais sobre o refúgio das fadas que nós conhecemos lá da Tinkerbell, da Sininho. Como eu já assisti aos filmes da Tinkerbell, eu sabia que o final é meio agridoce. Não sabia o que aconteceria no final do livro, né? Mas já sabia que não ia dar muito certo. Afinal, o filme em que a Tinkerbell encontra a irmã dela acontece 400 anos depois desse livro, e só nele tem um final feliz para o casal principal. Então, obviamente, assim que eu terminei o livro, eu fui correndo assistir ao filme para ter um final feliz que esse livro merecia. Foi o contrário, né? Primeiro foi o filme, que acontece quando o relacionamento dá certo, e depois lançaram esse livro. E esse livro realmente expande o universo que nós conhecemos nos filmes. Conhecemos novos talentos, entendemos melhor o funcionamento das estações e, principalmente, entendemos melhor o relacionamento
entre Lord Milori e Rainha Clarion. E como eu falei, o final me deixou com um sentimento meio agridoce. Os filmes se passam 400 anos depois do livro, e só nos filmes que eles ficam juntos, eu já sabia que eles não ficariam juntos no livro, mas não custa sonhar. Então, desde o início da leitura, eu tenho uma sensação de que há uma tragédia inevitável se aproximando. Qualquer coisa que acontecia, eu já achava que era agora. Mesmo assim, foi muito emocionante entender como tudo aconteceu. Eu gostei muito de conhecer melhor a Clarion, porque ela foi ensinada que uma boa rainha deveria se manter distante de tudo e de todos, mas ela decidiu governar de uma forma diferente. E é por isso que nós temos aquela rainha carinhosa e compreensiva, né, apesar das mancadas que a Tinkerbell dá. Inclusive, no livro descobrimos que a Clarion tinha uma amiga que era uma artesã talentosa e impulsiva, o que eu acho que explica porque a Clarion é tão compreensiva e carinhosa com a Tinkerbell, mesmo ela sendo um imã de confusão. Fazia anos que eu não li fantasia e essa leitura foi uma ótima surpresa pra mim, então eu avaliei Asas Reluzentes com 4 estrelas. E como bom filho a casa torna, em seguida eu voltei para a saga de Tom e Tupence da Agatha Christie com N or M, que em português é M ou N. Não sei por que inverteram as letras na tradução. Só que dessa vez encontramos os dois mais velhos durante a Segunda Guerra Mundial. E eu gostei bastante da proposta. Eles são deixados de lado pelo próprio governo, mas continuam tentando ajudar o país. Tommy recebeu uma missão secreta e Tupence mostrou mais uma vez que a inteligência dela não fica para trás em relação a dele. Como todos os romances policiais que eu li de Agatha Christie, ninguém parece ser o que realmente é. Eu passei boa parte do livro tentando resolver o mistério de quem era a M, quem era a N, quem estava enganando todo mundo, e no final eu acertei uma das revelações, 50%, olha só. Mas eu confesso que eu achei a outra revelação, a que eu não acertei, menos impactante do que eu esperava. E eu não estou desdenhando não, viu, mas é porque realmente eu esperava mais. Eu segui a mesma linha de raciocínio de um dos personagens e pensei que ninguém se prestaria a tal papel, ninguém teria coragem de fazer aquilo. E eu estava errada. Ou melhor, 50% certo, né? Porque eu acertei o outro. Ainda assim, eu gostei bastante da história, gostei bastante do clima de espionagem de época, e por isso Amy Owen ficou com 3 estrelas e meia. Eu li mais em fevereiro do que em janeiro e decidi estabelecer a meta de uma leitura por semana, seja livro ou conto, de acordo com o que minha saúde permitisse. E agora chegamos à minha primeira grande surpresa positiva do ano, que é Um Pressentimento Funesto, ou, como ele é em inglês, By the Pricking of My Thumbs. Esse é o 4º livro da série de Tom Tupence e é o meu favorito dentre todos os 5. Ele começa com Tupence querendo devolver um quadro para a antiga dona, só isso. Mas essa pequena decisão de insistir em devolver um quadro para a antiga dona faz com que ela entre em uma investigação muito profunda com segredos realmente funestos. Como em todo livro da Agatha Christie, eu tive várias teorias, e aí, em mais ou menos 40% do livro, eu peguei uma teoria que eu sentia que era verdadeira, só que aí, com outros acontecimentos, eu abandonei ela e comecei a ir para outro caminho. Só que essa teoria que eu abandonei me direcionaria para o caminho certo. Quando eu cheguei ao final, ali nas últimas páginas, eu fiquei chocada que eu estava indo pelo caminho certo e simplesmente abandonei a teoria. Sabe quando alguém te conta uma história e sempre tem um não, e piora? É esse livro. A situação era muito pior do que nós imaginávamos. E eu digo nós porque eu já tinha conquistado meu lugar ali nos jovens aventureiros, que não eram mais tão jovens. Eu gostei muito da construção de suspense, da tensão, das teorias, das reviravoltas, e principalmente do último capítulo, porque a situação escalou muito rápido. Foi uma leitura que me deixou nervosa, que me deixou revoltada com o final, e esse é o melhor tipo de leitura, né? Porque me conectou bastante. Se você quer conhecer a Agatha Christie, eu recomendo que você comece por Tom e Tupence, e eu quero muito saber sua opinião quando vocês chegarem no Pressentimento Funesto, porque não tem como adivinhar o que acontece. Eu estava indo pelo lado certo antes, mas não fazia ideia do que acontecia. Esse livro é realmente um e calma que piora, e calma que piora, e calma que piora atrás do outro. Então, Pressentimento Funesto foi minha primeira leitura com 5 estrelas no ano, e é claro que entrou pra minha lista de favoritos. Logo depois eu fui para a 5ª leitura do ano, e eu decidi ir para um clássico que eu nunca tinha lido, que foi O Médico e o Monstro. Por se tratar de um clássico, eu já sabia mais ou menos o que acontecia, porque eu já ouvi algumas pessoas comentando sobre. Eu achei muito interessante ver como essa história funciona quase como uma metáfora da natureza humana. À primeira vista parece uma fantasia, um delírio do autor, mas quando eu terminei a leitura eu senti que ela falava sobre tudo aquilo que nós escondemos, sobre como alguém aparentemente comum, até respeitável, pode ter um outro lado completamente diferente. E eu gostei bastante dessa reflexão, mas pra mim o problema foi o final. Eu li O Médico e o Monstro em uma tarde, é uma leitura de menos de 200 páginas, mas eu senti que terminou de uma forma abrupta e eu queria ver o que acontece depois. Eu queria saber o que acontece além do que foi falado ali. Não sei se é porque eu já estou acostumada com romances policiais em que tem toda aquela questão da punição, da vida das outras pessoas depois, mas apesar de ser um clássico, apesar de eu ter lido tudo em uma tarde, eu não gostei tanto assim.
Por isso, eu avaliei O Médico e o Monstro com 2 estrelas. Eu gosto da história, é um clássico, tem toda uma metáfora por trás, mas não foi pra mim. Em seguida, eu finalizei a leitura da saga de Tom e Pence, então eu cheguei no 5º livro da saga, que é Portal do Destino, ou Postern of Fate, porque eu li em inglês. E antes que venham reclamar que eu li em inglês, eu seleciono um livro por mês para ler em inglês, para expandir meu vocabulário. Se você quiser ler em português, leia em português. Se você quiser ler em inglês, leia em inglês. Se você quiser aprender mais enquanto lê, você pode utilizar o Kindle, que tem as traduções e as explicações. Eu prefiro explicações do que traduções, porque assim eu entendo inglês também, mas a escolha é sua. Antes de falar sobre a história, eu preciso dizer que eu me identifiquei muito com a Tupence. Ela tenta organizar os livros da casa, mas acaba encontrando documentos e livros antigos, então a arrumação vira uma sessão de leitura. Eu também já passei tardes lendo os livros ao invés de arrumar o nicho ou arrumar a estante, né? Porque na casa dos meus pais eu tinha uma estante. Eu me senti hiper representada e amei. No geral, eu achei esse encerramento das aventuras de Tom e Tupence bem coerente. Não é um livro cheio de grandes reviravoltas como os anteriores e não tenta transformar Tom e Tupence em heróis, em investigadores super rápidos, super ágeis com 70 anos. Eles envelheceram e a história respeita isso. Imagino que para fechar toda a história com uma sensação de nostalgia, esse livro traz muitas referências às aventuras dos livros anteriores. Eu gostei bastante dos personagens novos e gostei muito da sensação de despedida. Apesar de eu não ter envelhecido com eles, né, porque eu já li todos vários anos após o falecimento de Agatha Christie, eu senti que eu os acompanhei em uma jornada, que eu cresci junto com eles e gostei bastante da despedida. Eu senti que eu realmente estava me despedindo de personagens que eu acompanhei ao longo desses 5 livros. No geral, eu gostei bastante dos 5 livros da série de Tom e Tupence e eu sinto que eu deveria dar 4 estrelas para toda a série. Tiveram alguns pontos baixos, mas no geral vários pontos altos. E eu sinceramente vou sentir falta de ler sobre esse casal. Dito isso, eu avaliei Portal do Destino com 3 estrelas, o que não é uma nota ruim, viu? É só que as outras leituras colocaram a barra lá em cima. E aí depois que eu terminei de ler a série, que fiquei com esse sentimento de saudade, de nostalgia, eu decidi deixar o clima um pouco mais leve e aí eu li um terror gótico. Eu achava que eu conhecia a história de O Fantasma da Ópera por causa de alguns trechos do filme de 2004 que eu vi aqui e ali, mas eu estava enganada. Esse livro me fez sentir várias emoções diferentes. Em alguns momentos eu realmente senti pena do Eric, principalmente nos momentos em que vemos ele demonstrando carinho pra Madame Geary, apesar de que ela era uma ferramenta conveniente pra ele. Mas logo depois ele fazia alguma coisa completamente perturbadora e eu lembrava que eu estava lendo terror gótico. No meio de tantas coisas estranhas, eu gostei muito do Persa. Inclusive, eu acho que ele merecia muito mais reconhecimento do que recebe quando normalmente falamos dessa história. Outra coisa que me chamou a atenção foi perceber o quanto a Christine é nova. Ela tem 15 anos. Quando eu vi alguns trechos da obra cinematográfica, eu achava que ela era mais velha. E eu achava que o Eric era mais novo. Então eu realmente acreditava que era um romance. E aí essa menina de 15 anos fica presa entre um homem de 50 anos que é completamente obcecado por ela e um rapaz de 21 anos que também ultrapassa vários limites. E isso me deu bastante desconforto lendo com os olhos de hoje. As cenas da câmara de tortura também foram extremamente angustiantes. O autor escreveu de uma forma que dá pra enxergar exatamente o que ele está descrevendo. Mas ao mesmo tempo que tem algumas cenas que são muito descritivas, eu senti falta de algumas explicações. Principalmente sobre a sombra com chapéu que eu precisei pesquisar depois do que era. Mesmo assim, eu gostei bastante da experiência e acho que essa história vai muito além daquela história de amor que nós associamos ao musical. É uma história sobre obsessão, sobre isolamento, sobre rejeição e sobre como a crueldade humana pode transformar uma pessoa. Dito isso, eu avaliei O Fantasma da Ópera com 4 estrelas. O livro é muito bom, mas o desconforto que eu senti com essa obsessão do Fantasma da Ópera me fez tirar uma estrela. Em seguida, decidi ler um livro que simplesmente acabou com a minha produtividade, que foi Trono de Vidro. Eu comecei a leitura em uma terça-feira e li pouco mais de 30 páginas porque eu estava muito cansada depois de trabalhar até tarde. Mas aí no dia seguinte eu fui pra casa dos meus pais para ajudar eles com algumas coisas e eu devorei esse livro. Foram mais de 400 páginas em um único dia e eu não fiquei só lendo, né? Eu fui fazer outras coisas também. Fazia muitos anos que eu não lia tanto de uma vez que foi uma sensação maravilhosa. A história me conquistou muito rápido, principalmente porque a Selena não é uma protagonista que toma decisões absurdas só pra desenrolar a trama mais rápido. Ela é inteligente, ela é treinada, ela cria estratégias e ela realmente mostra que ela é uma assassina habilidosa. Eu gostei muito de perceber que praticamente tudo que acontece tem alguma importância. Pode não ser agora, mas vai ter importância. Os personagens têm profundidade, os diálogos fazem sentido, os treinamentos parecem reais e até as derrotas têm consequências. Eu também gostei muito de existir um romance, mas de ele não ser o centro da história. Até porque a principal motivação da Selena, independente de romances, é recuperar a própria liberdade. Quando eu terminei o livro, eu só consegui pensar em tudo que eu
queria descobrir. Os portais de Wyrd, magia, as missões em que ela estaria envolvida, a Nehemia, e é claro que eu já coloquei o próximo livro na minha lista de leituras assim que eu terminei esse. Foi uma leitura que me lembrou exatamente por que eu gostava tanto de fantasia. Minha nota foi de 5 estrelas, eu acho que não tinha jeito melhor de passar a véspera do meu aniversário do que lendo esse livro. Só não fui para o próximo livro de O Trono de Vidro porque a Amy Livros começou uma maratona de As Crônicas de Nárnia e eu decidi reler. E assim como ela, decidi seguir a ordem cronológica da história e comecei por O Sobrinho do Mago. Eu tinha lido esse livro quando era criança, então eu só lembrava de algumas partes. Mas reler essa história foi uma experiência completamente diferente. Apesar de que a criação de Nárnia continua sendo uma das cenas mais lindas que eu já li. É impossível não imaginar Aslan cantando enquanto tudo surge diante dos nossos olhos. Ou da imaginação, né, no caso. Eu também gostei muito de revisitar Charne, de conhecer novamente a história da Rainha de Hades, e conhecer novamente porque eu já tinha esquecido parte, né, e de acompanhar o Diggory, que se não me engano em português é Gregório. Pra mim continua sendo o Diggory porque eu tenho essa versão aqui, o volume único do livro que não teve essa adaptação. Hoje, adulta, eu consigo dizer que a decisão dele no final me emocionou muito mais do que quando eu li pela primeira vez. Outro personagem que me conquistou completamente foi o primeiro rei de Nárnia, que quando Aslan ofereceu que ele se tornasse rei, pensou logo na esposa. E aquilo disse muito sobre quem ele é, e eu acho muito bonito que Aslan reconheceu esse caráter. Eu também gostei bastante dos paralelos bíblicos envolvendo a história, principalmente a parte da maçã. A criação de Nárnia, o surgimento do Ermo do Lampião foi uma releitura melhor do que eu esperava. E apesar de eu já ter lido quando era mais nova, O Sobrinho do Mago entrou pra minha lista de favoritos do ano com 5 estrelas. Em seguida, eu li um dos livros mais conhecidos, se não o mais conhecido de As Crônicas de Nárnia, que é O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. E foi muito gostoso reencontrar personagens que fizeram parte da minha infância, tanto através do livro quanto do filme. Os castores continuaram maravilhosos e Rumba Catamal continuou sendo um gigante adorável. Agora temos uma expressão diferente para isso, né? Ele é um querido. Eu não sei como, mas eu tinha esquecido completamente que as armas das crianças, aqueles presentes que eles recebem, foram dados pelo Papai Noel. Mas eu achei bem interessante perceber o contraste entre o trenó dele e o trenó da feiticeira. Um representa a esperança e o outro tenta imitá-lo. E apesar de muitas pessoas detestarem o Edmundo nesse livro, eu gosto muito da construção do personagem dele. Ele erra e muito, mas ele se arrepende, e o perdão de Aslan acontece justamente por causa desse arrependimento genuíno. E Aslan me emocionou bastante de novo. Ele não vai para a mesa de pedra como um ser invencível, ele demonstra tristeza, medo, cansaço, e ele quer companhia em seus momentos finais. E eu acho que isso torna o acontecimento seguinte ainda mais impactante e a cena seguinte ainda mais lindo, assim como em todos os momentos em que Aslan devolve a vida a todas as criaturas que foram transformadas em pedra. Eu senti como se nós estivéssemos ajudando aqueles seres, não só um personagem de um livro, sabe? Foi uma releitura muito especial e eu avaliei O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa com 4 estrelas. E em seguida, o último livro que eu li em março foi O Cavalo e Seu Menino. Eu demorei mais do que nos outros livros para entrar na história porque tinham muitos nomes, muitos títulos, muitas questões políticas da Calormânia que acabaram me confundindo um pouco. Mas depois que eu consegui me ambientar, até que eu gostei da leitura. Eu gostei do desenvolvimento do Shasta, das amizades entre os cavalos falantes e também gostei muito de ver um pouquinho mais do reinado de Pedro, Edmundo, Susana e Lúcia. E eu sempre gosto de ver que Aslan não é cruel, que ele é justo mesmo quando pune alguém. Outra coisa de que eu gostei bastante foi ver que Susana continua sendo retratada como uma personagem inteligente. Ela não quer simplesmente casar com o príncipe porque ele é príncipe. Ela analisa ele porque ele realmente é, toma as decisões com base no que ela vê do comportamento dele, e isso me agrada bastante, porque tem muitas pessoas que detestam a Susana. Então eu gosto de ver pontos positivos na construção do personagem dela. E no final eu achei muito bonito perceber que o título faz todo sentido, porque na Calormânia as pessoas possuem os animais, mas em Nárnia é diferente. Os animais, principalmente os animais falantes, são livres. É uma diferença relativamente pequena, mas que diz muito sobre os dois reinos. E então, por tudo isso, eu avaliei O Cavalo e Seu Menino com 3 estrelas e meia. Podemos dizer que março foi um mês eclético, né? Eu comecei com romance policial, tive o primeiro livro favoritado do ano, ficção científica, terror gótico, alta fantasia e fantasia épica. Ah, não se esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e de clicar no sininho para não perder meus próximos vídeos. Em seguida eu li Príncipe Caspian e eu sinceramente não lembrava que esse livro é tão bom. Eu acho que acabei misturando um pouco da história do filme com a história do livro e criei uma nova história, então foi como se eu estivesse redescobrindo o Príncipe Caspian. Esse livro traz uma mensagem de reconhecimento sobre nós mesmos, tem uma frase muito bonita que a Lúcia fala sobre o urso mudo que aparece no livro. Não vou dar spoiler,
spoilers, mas eu fiquei pensativa principalmente porque tiveram algumas alterações do livro para o filme. Inclusive a que mais me incomoda, que é a mudança da idade do príncipe Caspian, que no livro é uma criança, e também uma criação de um romance entre Susana e Caspian no filme, sendo que, como eu falei, Caspian é uma criança. Então sim, eu tenho uma certa birra com o filme. Também gostei muito da construção dos novos personagens, como Caça-Trufas, Trumpkin e o Rip-Chip. Todos eles têm personalidade própria e acabam sendo fundamentais para a história. E eu gosto bastante de ver como em As Crônicas de Nárnia tem várias referências bíblicas de um jeito bem natural. Elas fazem sentido dentro do universo da história e enriquecem a leitura. Foi uma releitura que eu gostei muito mais do que a primeira leitura de quando eu era criança, até porque tem alguns aspectos que eu só entendo agora adulta. Fiquei surpresa com o tanto que eu gostei dessa leitura, até porque eu não gosto muito do filme pelas mudanças que eu falei sobre, e é claro que Príncipe Caspian recebeu uma avaliação de 5 estrelas e eu coloquei na minha lista de favoritos. Em seguida, eu li A Viagem do Peregrino da Alvorada, que foi uma leitura relativamente difícil para mim no início, porque tinha muitos termos náuticos. Foi o tipo de leitura em que eu precisei ficar consultando o mapa, mas no caso, o mapa do navio várias vezes. Mas depois que eu me acostumei, a leitura ficou muito mais envolvente. Eu sempre gostei muito da transformação do Eustáquio e eu gostei muito de reler sobre ela. Ele começa com um personagem extremamente difícil de gostar, lembrando até um pouco do Edmundo lá em O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, mas a transformação de Eustáquio nesse livro acontece de uma forma muito convincente. É quase como uma terapia de exposição ao que deixa ele irritado. Eu também gostei muito de revisitar todas as ilhas que visitamos em A Viagem do Peregrino da Alvorada, porque algumas eu já lembrava dos filmes, principalmente Terebintia, que parece muito com Terabitia, inclusive a autora de Terabitia se inspirou na ilha de Terebintia para fazer o nome do universo dela, só que outras tinham simplesmente desaparecido da minha memória. Não vou dar spoilers sobre o que acontece, mas gostei muito da aparição do Cordeiro e também do destino de Rip-Chip. Acho que só C.S. Lewis mesmo para fazer nós torcemos por um ratinho, mas um ratinho é um rato. O começo foi realmente um pouco lento e eu senti que essa quantidade de termos náuticos deu uma dificultada na imersão da história, e por isso a minha nota para A Viagem do Peregrino da Alvorada foi de 3 estrelas e meia. Em seguida eu li A Cadeira de Prata, que tem a minha frase favorita de toda a série. Estou do lado de Aslan mesmo que não haja Aslan. Quero viver como narniano mesmo que Nárnia não exista. E essa frase resume, bem resumidamente, o que a história quer transmitir. Eu gostei bastante da missão de Jill e Eustáquio, principalmente da ideia dos sinais que Aslan entregou no início. Jill precisa repetir esses sinais constantemente porque quando acontece alguma dificuldade ou quando acham que tudo já deu certo, é muito fácil esquecer os sinais. E eu achei esse paralelo muito bonito porque nós tendemos a esquecer os sinais, o caminho, o que nós precisamos procurar de verdade quando algo dá muito certo ou muito errado. E eu também gostei muito da Rainha do Vestido Verde como protagonista, e toda aquela sequência do submundo me deixou muito aflita, muito tensa, o que é ótimo em uma história, porque me deixou imersa. E no final, a despedida foi muito emocionante. É claro que eu não vou falar que tipo de despedida que foi, porque eu não quero que você receba spoilers, então eu avaliei A Cadeira de Prata com 4 estrelas. Gostei bastante da mensagem, viu? Tem toda uma construção para explicar sobre esperança, mesmo que pareça que não haja nenhuma. E finalizando a releitura de As Crônicas de Nárnia, eu finalizei com A Última Batalha, que é o último livro da série. Esse livro encerrou As Crônicas de Nárnia de uma forma que eu não lembrava e que eu não esperava. Em alguns momentos eu lembrava vagamente de algumas informações e eu cheguei a desconfiar de uma questão em relação ao gato ruivo, só que era coisa da minha cabeça mesmo. A história começa mostrando um falso Aslan sendo usado para manipular o povo, e toda essa narrativa é assustadoramente atual. E apesar de eu detestar o macaco manhoso, eu entendo o papel dele nessa história porque, na verdade, ele não tem poder nenhum. Ele simplesmente aprende a manipular as pessoas utilizando a fé delas. E eu também gostei muito de reencontrar praticamente todos os personagens importantes da série. Foi aquela sensação de reunir todo mundo uma última vez. Eu fiquei completamente emocionada com a verdadeira Nárnia, com a simbologia da história, com o reencontro de todos, mesmo sendo triste, eu fiquei completamente satisfeita com o final da história. Afinal, é triste pra nós, não pra eles. Foi uma despedida linda pra uma série que marcou minha infância e que conseguiu me emocionar ainda mais nessa releitura. E como essa foi a leitura de número 15, você já deve ter percebido que quando eu fico emocionada, no sentido de saudosismo, ou até revoltada, que não foi o caso aqui, é porque eu gostei muito da leitura. Então a minha avaliação para A Última Batalha foi de 5 estrelas e eu favoritei o livro. Em seguida eu retomei a saga de Trono de Vidro e li Coroa da Meia-Noite. Se não me engano, essa foi a primeira capa da série e eu comprei lá por volta de 2013, 2014 em uma Bienal do livro aqui em BH. E eu comprei o segundo livro porque eu pensei que eu conseguiria convencer meus pais a comprarem o primeiro se eu já tivesse o segundo.
E como você viu, eu li o primeiro livro no Kindle, então não deu certo. Hoje a série já está finalizada e tem umas edições de luxo maravilhosas. Cada uma está ali numa faixa de R$ 100 e se eu conseguir as 8, eu vou colocar elas exatamente aqui atrás de mim ou eu vou fazer alguma coisa ali em cima. Aqui no meio não tem como porque não cabe nenhum livro em pé, por isso todos que estão aqui dentro do nicho estão deitados. Não custa sonhar, né? Voltando à leitura de número 16, esse foi um livro que me deixou com sentimentos conflitantes. O começo foi mais lento do que Trono de Vidro, até porque Trono de Vidro se passava em uma série de desafios de uma competição, e por isso eu demorei um pouco para entrar no clima da história. Mas ela é muito boa. Tentarei ser um pouco vaga para não trazer spoilers para ninguém, mas ali por volta da página 220, tudo começou a dar errado em uma velocidade absurda. A Sarah J. Maas me paga. Cadê o dinheiro da terapia? Foi um livro em que eu senti que era melhor eu não me apegar a nada nem a ninguém. O que eu mais gostei nesse livro foi a evolução da Celina. Até hoje eu não sei como é que fala. Ela continua sendo extremamente inteligente, mas neste livro nós conseguimos entender um pouco mais do peso que ela carrega. Dos pesos da infância dela, do passado amoroso dela, dos pesos dos outros também que jogaram pra cima dela. Ela não parece uma protagonista boba, impulsiva de 18 anos. Ela parece alguém que passou por muita coisa e que vive com culpa, trauma e responsabilidade nas costas. E eu super me senti um jornalista fazendo trocadilho aqui no meio do vídeo. E quando eu li o livro, eu gostei muito do romance que aconteceu por ali. Hoje eu já não sei se eu gostei tanto assim, mas quando eu li, eu adorei. Eu geralmente não gosto muito de romance, mas nesse livro funcionou perfeitamente sem tirar o foco da história principal. Eu me identifiquei totalmente com a dificuldade que a Selena teve de confiar nele depois de tudo que aconteceu. Independente das intenções dele, eu também ficaria com o pé atrás. Mesmo agora tendo opiniões diferentes em relação ao romance desse livro, eu amei aquele momento cavalheiresco dele atravessando o portal e defendendo sem espada. Já que não tinha espada, ele virou escudo. Mas brincadeiras à parte, eu acho que essa cena foi uma das mais bonitas do livro. E aí você deve estar se perguntando por que eu mudei de ideia, sendo que eu ainda não li o próximo livro, e é porque eu pesquisei por fanart no Pinterest, e aí eu recebi spoilers. Mais do que os que eu já tinha recebido, né? Porque a série já finalizou há uns tempos, então eu já sabia o plot final desse livro. Isso tirou um pouco do impacto da reviravolta, inclusive eu ainda nem li o próximo livro, porque agora eu vou voltar pra Lâmina, porque eu comecei de Trono de Vidro, ninguém me falou que tinha outro livro antes, cronologicamente, então eu já sabia do plot e acabou que eu não fiquei impactada. Agora eu só quero descobrir quais outros problemas essa mulher vai encontrar, porque como o Morte sabe, ela corre na direção exata dos problemas. Dito isso, eu avaliei Coroa da Meia-Noite com 3,5 estrelas. Com risco de ser redundante, porque eu já falei sobre isso antes, o bom filho a casa torna. E aí eu voltei a ler Agatha Christie. Meu namorado me deu 3 livros da coleção Arco-Íris da Agatha Christie pela HarperCollins, e aí eu tive que começar a ler. Fiz o incrível sacrifício de começar a ler outra série de livros da Agatha Christie. Como Hercule Poirot é um dos personagens principais, se não o principal da Agatha Christie, tem muitos livros. E até onde eu sei, nem todos foram publicados aqui no Brasil. Então, ele não achou o primeiro, e aí eu fui ler o primeiro também no Kindle em inglês. Eu decidi ler pelo menos um livro desse gênero de romance policial por mês, e também um livro em inglês por mês. Então, como tem muitos livros da Agatha Christie em inglês, muitos deles até no Kindle Unlimited, eu decidi juntar os dois em um livro só. Então, minha leitura de número 17 foi O Misterioso Caso de Styles, ou The Mysterious Affair of Styles. Esse foi meu primeiro contato com o investigador Poirot, e eu achei a experiência bem diferente de ler Tom et Pence. E a principal diferença é que em Poirot, pelo menos até o momento, nós acompanhamos as histórias pelos olhos de Hastings. Por um lado, isso funciona muito bem porque nós acompanhamos pelos olhos, pelo olhar de Hastings, que é uma pessoa leiga e vai investigando conosco. Então nós estamos ali pela perspectiva de uma pessoa completamente leiga. E por outro lado, eu simplesmente não gostei do Hastings. Eu passei praticamente o livro inteiro achando ele um chato, porque ele tinha muito preconceito, tinha um incômodo muito grande ali com a idade do Poirot, achava que ele estava ficando louco, que ele não era mais uma pessoa confiável, ele estava vendo coisas, mas foi justamente o toque dele, as peculiaridades dele, a experiência que fizeram o caso ser explicado. Além disso, o Hastings tem um comportamento muito esquisito com as mulheres, principalmente com a esposa do amigo dele. Inclusive, o livro termina com Poirot repreendendo ele em relação a isso. Eu achei a investigação muito boa, muito agradável, e os capítulos finais, quando Poirot realmente começa a explicar toda a investigação, foram para mim os melhores, disparados. E eu também gostei bastante de ver como esse primeiro livro serviu mais para fazer uma apresentação, uma introdução do Poirot. Ele não desenvolve muito a investigação, como eu falei, os capítulos finais que ficam focados nessa questão investigativa. O restante nós ficamos completamente leigos, nem sabendo o que está acontecendo. Eu gostei da leitura e fiquei muito ansiosa para continuar acompanhando o personagem, que eu sei que é um dos mais icônicos de Agatha Christie. Por isso, a minha avaliação de O Misterioso Caso de Styles foi de 3,5 estrelas. Quando eu terminei a 17ª leitura, que foi O Misterioso Caso de Styles,
eu comecei a passar muito mal. Eu já estava passando mal nos meses anteriores, mas isso começou a se intensificar de um jeito que eu não conseguia fazer nada. Eu precisei fazer muitos exames, comecei 2 tratamentos, então as leituras seguintes foram contos, porque eu realmente estava com muita dor, não conseguia prestar atenção por muito tempo, minha mente ia e voltava em questão de atenção, então eu me dei a liberdade de ler contos para não ficar sem ler, mas respeitando ali meu limite, o que eu conseguia fazer. Como eu falei, eu encontrei algumas obras em inglês no Kindle Unlimited e esses contos do Poirot foram algumas dessas obras. Então eu encontrei alguns livros com coletâneas de contos do Poirot, porque eu estava tentando ler na ordem de publicação também, então uniu o útil ao agradável, porque eu realmente precisava de umas leituras mais leves. E aí, por isso, as próximas leituras não serão mostradas no Kindle, porque elas estão todas em uma coletânea. Mas eu vou colocar as capas aqui dos contos separadamente. Ah, e eu decidi fazer a avaliação dos contos de uma forma diferente. Eu decidi avaliar até 3 estrelas, porque eles são mais curtinhos, não tem tanto aprofundamento, e realmente não tem como me conectar tanto assim com os personagens. Então, como é algo mais leve, eu achei que seria injusto avaliar com até 5 estrelas e decidi avaliar até 3. O caso do Baile da Vitória foi o primeiro conto de Poirot que eu li. E eu gostei bastante porque, mesmo sendo uma história curta, nós conseguimos acompanhar o raciocínio lógico do Poirot. E apesar de eu não gostar muito do Hastings, continuamos vendo tudo pelo ponto de vista dele, o que deixa as revelações mais chocantes. Como Hastings é leigo e nós descobrimos tudo com ele, as revelações são mais impactantes, porque nós realmente não fazemos ideia do que o Poirot está aprontando. Foi uma leitura rápida, agradável, apesar das dores eu consegui ler tudo de uma vez ali em um tempinho que eu consegui ficar focada, e, como eu disse, eu avaliei em até 3 estrelas por ser um conto, mas logo o primeiro eu avaliei com 3 estrelas. Em seguida, a leitura de número 19 foi O Sequestro do Primeiro-Ministro, que também foi um conto do Poirot. E esse conto me fez ter certeza de uma coisa que eu fui observando, não sei se apenas nas histórias do Poirot, ou se também teve uma influência de Tom Pence, mas Agatha Christie nos faz criar teorias mirabolantes para no final ter uma explicação extremamente plausível para o que aconteceu. Parece até óbvio depois que Poirot explica. Eu realmente acho o trabalho dela impressionante. E eu gostei muito de novamente acompanhar o que Poirot chama de colocar as células cinzentas para trabalhar, focando nos mínimos detalhes, prestando atenção nos pequenos detalhes, enquanto todos os outros olham para o lugar errado. E assim como o conto anterior, O Sequestro do Primeiro-Ministro é uma leitura rápida e muito boa para exercitar a lógica. Por isso a minha nota foi de 3 estrelas. A minha leitura de número 20 foi o conto O Roubo da Joia do Grand Metropolitan. E, diferentemente dos contos anteriores, eu não gostei muito desse. A lista de suspeitos era muito pequena, então eu consegui imaginar o desfecho antes da revelação. Talvez isso tenha acontecido porque eu já estou começando a entender melhor como Poirot investiga e estou começando a perceber os pequenos indícios que Agatha Christie deixa durante a história. Foi uma leitura agradável, mas não tanto quanto as anteriores, e por isso minha avaliação foi de 2 estrelas. E para finalizar a sequência de contos de Hercule Poirot que eu li em maio, minha leitura de número 21 foi O Rei de Paus. E esse foi de longe o conto de que eu menos gostei. Eu senti que tudo aconteceu rápido demais e a ideia tinha potencial, só que parecia que eu estava lendo o resumo de uma história maior. Faltou desenvolvimento, faltou tempo para criar uma tensão, e quando a história terminou eu tive a sensação de que umas páginas a mais já deixariam a história muito melhor. Por isso, O Rei de Paus foi o conto que eu avaliei com menor nota, não apenas até o final de maio, mas até o momento em que eu estou gravando esse vídeo. Eu avaliei com 1 estrela. A minha leitura de número 22 foi Arsène Lupin, O Ladrão de Casaca. Eu li por indicação de um amigo e esse foi meu primeiro contato com Arsène Lupin. Eu decidi ler o livro porque eu achei bem interessante a premissa de acompanhar a história pelo ponto de vista do ladrão e não do investigador, porque até agora eu só tinha lido livros pelo ponto de vista do investigador. O Lupin é extremamente inteligente, mestre dos disfarces e claramente estudou muito para chegar até onde ele chegou. Em vários momentos eu tive a sensação de que ele era um Sherlock Holmes que decidiu usar os talentos, a inteligência dele para o lado errado. Eu tenho minhas desconfianças de que meu amigo recomendou esse livro porque eu gosto muito de Sherlock Holmes e ele tem várias referências a Sherlock Holmes durante a história. Cada capítulo é um caso, o que quebra um pouquinho a imersão na história, mas são histórias bem rápidas que eu conseguia acompanhar, lendo um pouquinho um dia, um pouquinho no outro, mesmo passando mal, sabe? E eu gostei muito da última referência ao Sherlock Holmes, ou melhor, Sherlock Holmes, porque o livro seguinte é Arsène Lupin contra Sherlock Holmes. Acho que isso foi por direitos autorais. Esse formato de um conto por capítulo deixa a leitura mais dinâmica, o que eu precisava ali no momento, mais rápida. Eu conseguia ler um capítulo, um conto ali,
descansar um pouco, melhorar e depois ler outro, mas o problema é que os títulos dos capítulos praticamente entregavam o que ia acontecer neles, então não tinha uma certa tensão. E com esse livro eu descobri que eu gosto muito mais de acompanhar o lado dos investigadores do que o dos criminosos. As únicas partes em que eu realmente torci pra Lupin era quando ele encontrava alguém que era pior do que ele, aí eu gostava, né, de ele passar a perna nos outros que eram piores, e também ali nos momentos de migalhas de romance com alguém. Não posso falar quem é, mas não é spoiler, né, porque já começa de cara com romance. Foi uma leitura interessante, mas não me prendeu e não me conectou tanto quanto eu esperava, por isso eu avaliei com 2 estrelas, sob o risco de perder uma amizade obcecada por Arsène Lupin. Aí eu decidi seguir para um conto nacional que tinha uma premissa bem interessante com um loop temporal, que é As 220 Noites de Laura Lins. Esse conto foi uma indicação de uma inscrita aqui no canal e eu gostei bastante. Vocês sabem que eu gosto de Loki, eu gosto muito da segunda temporada, do final ali em relação ao loop temporal, e é por isso que a premissa desse conto me pegou bastante. E nesse livro, o personagem Dan fica preso em um loop em que a amiga dele morre todas as 220 vezes. Eu não tinha me atentado à informação de que o conto é nacional, mas eu fiquei muito surpresa quando eu vi referências à Turma da Mônica, ao Maurício de Souza. Saindo do tema de desenho infantil pra eu gostei bastante de como o loop funciona. Toda a dinâmica dele realmente funciona muito bem, traz uma certa tensão, uma ansiedade por saber o que acontece em seguida, tanto para nós quanto para o Dan. O loop tem regras bem específicas que o Dan vai descobrindo conforme ele vai passando pelo loop várias vezes e acordando no mesmo momento do dia, e conforme elas vão sendo contornadas e quebradas, as consequências vão ficando piores. Geralmente pra Laura, mas pra ele também. O loop é muito bem construído e tem identidade própria, mas eu não deixei de lembrar do loop de Loki, da segunda temporada de Loki, e também do loop do filme Amor Te Dá Parabéns. Eu terminei a leitura com a sensação de que o loop fala mais sobre os sentimentos do Dan, sobre a culpa que ele sente, a culpa que aprisiona ele em relação a Laura, do que sobre viagem no tempo. Eu gostei bastante do final, praticamente devorei o conto em uma tarde, e apesar de eu ter estabelecido aquela regra de avaliar contos com até 3 estrelas, as 220 de Laura Lins mereceu 3,5 estrelas. A minha 24ª leitura foi O Deus e a Raposa. Eu não costumo gostar muito de romance não sou muito fã, mas esse livro me conquistou completamente. É um enemies to lovers bem divertido, com personagens bem carismáticos. A construção de Sokka e Rani funciona muito bem porque o relacionamento cresce com naturalidade. Nada acontece só porque o roteiro precisa. As provocações entre os dois me fizeram rir várias vezes e eu adorei acompanhar a evolução do relacionamento deles. Mas eu também gostei muito da construção do vilão e dos personagens secundários. A Sukaeri, por exemplo, foi um dos meus alívios cômicos favoritos. Toda a parte em que ela aparece, até quando ela é citada no final, é maravilhosa. Apesar de o livro ser inspirado em doramas, eu gostei bastante que ele não força perdão de quando as pessoas fazem alguma coisa errada só porque é família. Sokka fez algo errado, ele precisa lidar com as consequências das escolhas horríveis dele, do que ele fez, com a punição adequada. E eu gostei bastante das referências, além das óbvias como a de Sherlock Holmes, eu senti umas referências a Loki e Thor da Marvel. Inclusive, desde o início eu fiquei pensando em como Sokka me lembrava muito Loki, com os cabelos pretos, os olhos verdes, poderes verdes, deus da trapaça. Parecia até intencional, mas eu entendo que Sokka também é um deus da trapaça e as semelhanças podem ser por causa disso, mas eu vi ali uma referência clara ao Loki e Thor. Tem uma certa promessa de que o sol brilhará sobre nós novamente, que não tem como não pensar no Loki e no Thor. Foi uma leitura muito boa, eu não tinha lido Romantasia antes, eu gostei bastante e eu estou ansiosa para ler o próximo livro. Dito isso, a minha nota para O Deus e a Raposa foi de 4,5 estrelas. E finalizando as minhas leituras até o final de junho, a minha 25ª leitura foi Hamlet. Eu li esse livro em uma tarde e eu só não dei 5 estrelas porque eu sinto que tudo ali poderia ser resolvido com uma conversa. Praticamente tudo, vai. A história acompanha Hamlet descobrindo o que aconteceu de verdade com o pai dele, que era o rei Hamlet, e a partir daí vemos uma espiral de vingança, vemos um fingimento de estar louco que acabou virando verdade, né? Ele fingiu estar louco enquanto ele colocava a vingança dele ali em prática e acabou ficando louco mesmo. Além de destruir praticamente todos os relacionamentos dele, tanto de família, quanto amigos, quanto romântico. Eu gostei bastante de como ganância, poder e loucura foram trabalhados nessa história. Eu realmente não tinha lido antes, eu só sabia de algumas referências como ser ou não ser eis a questão, e mesmo assim eu sabia fora de contexto. E essa frase, inclusive todo o restante dela, tem um peso diferente na história quando eu realmente entendi o que estava acontecendo e qual era a ambientação ali e por que ela estava sendo falada. O único personagem que nunca errou ali, que eu vou defender até o fim, é o Horácio, porque ele realmente
realmente tem uma amizade de verdade, uma lealdade em relação ao Hamlet. Todo o restante tinha interesses próprios, o restante traiu ele, largou a amizade de anos, a amizade de infância, por questões políticas, por interesses políticos, mas Horácio ficou lá até o final. Na verdade, até depois do final. Essa obra traz várias citações interessantes, mas uma que me chamou muita atenção, que é uma das minhas favoritas, é uma que diz que o ser humano é algo extraordinário, mas que dependendo da situação e dos seus interesses pode ser tanto admiravelmente bom quanto inacreditavelmente mal. E essa frase sozinha já sintetiza praticamente tudo o que acontece em Hamlet. Hamlet foi uma ótima leitura para fechar junho e eu avaliei a leitura com 4 estrelas. Eu acabei de apagar minha vela, não se esqueça do cupom de desconto para você usar na Aurora Essências e garantir a sua com 10% de desconto. E esse foi um semestre com muitos romances policiais, livros em inglês, livros em português, obras estrangeiras, obras nacionais, uma revisita completa a Nárnia e ao universo alien, as Crônicas de Nárnia, o início de Trono de Vidro, a continuação de Trono de Vidro, a finalização de uma saga, o início de outra, terror gótico, alta fantasia, fantasia épica, foi bem eclético. E agora eu quero saber de você, qual foi a sua melhor leitura do primeiro semestre? Pode ser um favorito antigo, pode ser um lançamento, eu adoro ver os comentários de vocês, eu adoro ler as sugestões, ver o que vocês estão lendo, até porque as 220 de Laura Lins foi uma recomendação de uma inscrita. Então pode comentar que eu vou adorar descobrir novas leituras através dos comentários. E eu também quero saber sua opinião. Quero ver se você concorda, se você discorda de alguma das avaliações que eu trouxe aqui. Pode deixar sua opinião nos comentários que eu vou responder. Só não esqueça de manter o respeito, porque alguém ter uma opinião diferente da sua em relação ao livro não é o fim do mundo. Tem pessoas que conseguiram ler mais do que eu até junho, pessoas que conseguiram ler menos, e está tudo bem. O que importa é se esforçar para ler algo, se divertir e cultivar os seus hobbies. Cada um tem um tempo disponível. Tem pessoas que leem mais porque estão de férias, até porque até o meio do ano pegou um pouco das férias. Tem pessoas que só conseguem ler no ônibus, a caminho do trabalho. E tem pessoas que trabalham com isso, que aumenta muito a quantidade de livros lidos, principalmente se é um tipo de pessoa que faz lives de leitura. Não se compare, não é uma competição. Você pode e deve ler o que você quer e o que você dá conta. Não se esqueça de curtir esse vídeo clicando no joinha, porque você viu que deu um trabalho para eu fazer esse vídeo, né? Eu li por 6 meses e o vídeo, a gravação ficou com mais de 4 horas. Não se esqueça também de se inscrever e de clicar no sininho para não perder os meus próximos vídeos. Além dos vídeos extensos aqui no canal, eu também crio vídeos curtinhos e posto tanto no Instagram quanto no TikTok. Meu usuário dessas outras redes é o mesmo daqui do YouTube e você pode começar a me acompanhar por lá entrando no link que está na descrição e no comentário fixado. Assim como o link da Aurora Essências para você garantir a sua vela com 10% de desconto utilizando o meu cupom. Espero te encontrar nos comentários e até o próximo conteúdo.